Nesse vídeo aqui eu vou falar de Basilisk. Seu nome é Basil Elks. Era um criminoso comum de Norristown, Pensilvânia, que estava tentando roubar uma joia mística conhecida como Alpha Stone, ou Pedra Alfa, de um museu quando foi baleado por um segurança. Em vez de atingir Elks, a bala atingiu e quebrou a gema. Os fragmentos da gema atingiram Elks em cheio, transformando-o no Basilisk. Sua pele ficou verde e escamosa, e seus olhos grandes e vermelhos. Agora em diante, como basílico, ele possuía atributos físicos sobre-humanos e poderia manipular energia por meio de feixes projetados de seus olhos. Essa energia poderia gerar calor e gelo e permitir que ele voasse também. A joia que o capacitou era na verdade um artefato Kree chamado Alpha Stone, ou Pedra Alfa, que caiu na Terra com milênios de anos atrás, junto com outra joia, a Omega Stone, a Pedra Ômega. O Basilisk mudou a segunda gema para aumentar seus poderes. Ele conseguiu obtê-la durante uma luta com o Homem-Aranha, Capitã Marvel e o Senhor Fantástico, mas caiu em um poço de magma. Ele ficou tão poderoso que travou um duelo incrível contra o Homem-Aranha, dando muito trabalho para o Aracnídeo. Depois de cair no poço de magma, em vez de ser morto pela lava, Basilisk foi envolto pela Pedra Ômega e foi arrastado pelo córrego Laka. Ele acabou sendo encontrado por Moloids. Começaram a adorar a pedra. Ele foi libertado quando Moloids tocou a pedra, fazendo com que o vulcão surgisse na Terra Selvagem. Lá ele lutou contra o Coisa, antes de causar outro vulcão a subir no rio Hudson. Ele foi derrotado pelo Homem-Aranha e pelo Coisa e mais uma vez caiu no magma e ficou agora petrificado. Ao ressurgir, decidiu atacar o Ford Friedel Plaza, sede do Quarteto Fantástico, grupo ao qual pertencia o Coisa. No entanto, assim que ele apareceu, foi baleado e morto pelo vigilante chamado Scourge of the Underworld. Anos depois, o Basilisk foi ressuscitado pelo Capuz para assassinar Frank Castle. Ele foi recrutado no exército criminoso do Capuz. Ele foi um dos vários vilões que participaram de uma fuga em massa da prisão sobre-humana chamada Haft. Ele foi aparentemente o companheiro de cela de Homem-Touro por um tempo, e os dois ajudaram Hércules brevemente contra o inimigo comum. Basilisk depois se juntou ao Luthor para roubar o Elwood Sonic Reduce para a Hydra, mas foi parado de novo pelo Homem-Aranha, a pedra no caminho dele. A Pedra Alfa transformou a estrutura celular de Basil Elks, concedendo-lhe uma série de capacidades físicas sobre-humanas depois que seu corpo absorveu seus poderes quebrados. O maior poder do Basilisk era o gerador corporal de energia relacionado ao micro-ondas, que ele podia emitir à vontade através de seus olhos. Ele poderia assim criar um feixe de força que aqueceu um intenso vórtice de ar abaixo dele. Esse feixe de força era capaz de exercer uma força de 1.500 libras de polegada quadrada. Essa energia foi suficiente para levantá-lo no ar e simplesmente treinando-o no chão. Basilisk foi capaz de se lançar a um máximo de 400 pés no ar com uma única explosão de força. A princípio, uma explosão de força contínua foi necessária para mantê-lo no ar. Mais tarde, depois de ganhar mais poder com a Pedra Ômega, o Basilisk parecia ser capaz de levitar sem utilizar a explosão de força para fazê-lo. Através de suas rajadas de força, o Basilisk pode se impulsionar pelo ar em uma velocidade máxima de 250 milhas por hora. O Basilisk também pode usar seus feixes de energia para acelerar ou desacelerar o movimento molecular da superfície de qualquer objeto sobre o qual ele lança seus feixes. A força física de Basilisk é aumentada para um pico do potencial humano, que significa que ele é mais forte do que os humanos normais. Embora ele não fosse sobre-humano, ele poderia levantar até 800 libras. A musculatura aprimorada do Basilisk gerou menos toxinas do que fadiga na estrutura de um ser humano comum. Ele poderia se esforçar fisicamente no pico de sua capacidade por várias horas antes que a fadiga o afetasse. Tecidos do seu corpo, particularmente sua pele de lagarto, são mais duros e resistentes a lesões físicas do que um ser humano. Seu corpo era durável o suficiente para permitir que ele atravessasse a lava, o que ele gostava de fazer com frequência, sem sofrer nenhum ferimento físico. Nesse vídeo aqui eu contei um pouco da história do Basilisk. É isso aí.